Boa tarde, pessoal. Eu sou o João Pedro, eu faço parte da rede alumni da Junior Achievement Américas. Aqui no Brasil, em português, a gente chama de Nexa. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Ana Machado, que é gerente de projetos e pessoas e business partner de recursos humanos na Gerdau, e aqui no Match Talent Week, uma iniciativa do Nowfest para inspirar jovens de toda a região com histórias reais do mundo de trabalho. Boa tarde, Ana, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bem? Eu entrei um pouquinho depois da tua apresentação, mas obrigada pelo convite, obrigada pela tua introdução aqui. Estou super feliz de fazer parte dessa iniciativa. Trabalho com diversos projetos aqui na Gerdau, um deles focado aqui em trabalhar próximo aí de estudantes, próximo de, né, pessoas que estão no seu momento aí de entrar no mercado de trabalho ou de conhecer um pouco mais sobre possibilidades. Então, obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. Nós que agradecemos pela oportunidade. E para dar início na nossa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre como que você guiou a sua carreira até chegar numa posição de liderança na Gerdau, pensando em nós que somos jovens, que estamos participando do Nowfest, ali na faixa etária dos 14 até os 18 anos. Como que você, nessa faixa, você guiou a sua carreira até chegar nesse cargo? Tá bom? Obrigada. Então, João, eu acho que, assim, pensando na forma como eu fui construindo, né, o que eu queria para mim, eu busquei algumas inspirações, né? E eu tive, é, talvez um pouco diferente assim de algumas outras pessoas que falam muito sobre pais, né? O pai, a mãe. É claro que eles são sempre grandes inspirações para a gente. A gente, né, é a educação, é a nossa base. Mas eu tive uma inspiração que veio do meu tio, né? O meu tio foi um grande líder dentro da John Deere, assim. Hoje ele já se aposentou, mas ele ainda, né, trabalha com consultor lá, enfim. Então ele teve, eu vi o crescimento assim do meu tio e isso me inspirou muito, né, da forma como ele foi estruturando a vida, a família. É, e aí eu tive a oportunidade de estar em ambientes profissionais que me trouxeram, né, também outras referências, grandes líderes que eu fui tendo a oportunidade de trocar, de conhecer. E eu acho que quando a gente está neste momento inicial de que a gente tem muitos estímulos, na minha época não tinha esse boom de internet que a gente tem hoje, esse boom de possibilidades, né, de trabalho, mas eu acho que quando a gente busca olhar para o lado, busca referências, o que, que eu gosto, quem é que eu vejo e eu admiro, e quando a gente se propõe a conhecer outros ambientes, né, que não só aquilo que talvez a gente está acostumado, que são muito o nosso ambiente de amigos, né? Então vamos para outro lugar, vamos para uma feira, vamos para um evento, vamos procurar conhecer talvez algum museu, nem que seja algo que fale sobre aqui eu digo aqui em São Paulo, né? Tem museu de música, tem outras coisas, né? Mas eu acho que é abrir o leque, né? Então, assim, é a hora, agora é a oportunidade, né? Que se tem quando vocês estão mais no início. Então, eu acho que é isso, é estar atento, é buscar pessoas, assim, olhar o que, que vocês gostam, o que, que vocês não gostam, o que, que faz sentido. Então, acho que por aí eu comecei, né? Eu tive meu tio, me inspirou. Eu lá no sul busquei uma referência de empresa que era Gerdau, eu sou gaúcha, então, como boa gaúcha que sou, eu sempre admirei muito a empresa, a Gerdau, e, e isso traduz um pouco do que eu estou trazendo aqui para vocês, assim, buscar as referências. Então, esta empresa para mim era uma empresa que fazia sentido e eu fui atrás, fui buscar. Eu comecei a ficar próximo dessa empresa, comecei a conhecer mais líderes e aí eu fui moldando a minha carreira para chegar até aqui. Então, vou te deixar seguindo, aí eu vou explorando um pouco mais ao longo da nossa conversa. Não, é tranquilo. O que você mencionou bastante é realmente sair da zona de conforto, às vezes, e se colocar
situações novas, né, porque também não tem como a gente aprender sem a gente experimentar. E uma coisa que você mencionou é que você acabou aí entrando em contato com o pessoal da Gerdau e que isso te levou até a posição, te levou até ter essa posição dentro da empresa. Como que você avalia essa questão do networking, assim? Como que você acredita que a gente pode fazer, para ter isso ao máximo e para alcançar oportunidades, assim? Legal. Eu acho que quando. E aí eu vou usar aqui não só o networking em si, tá? Mas eu acho que isso é fundamental, independente pro lado que vocês forem, para a carreira que vocês escolherem, assim. Mas é cultivar bons relacionamentos, né? E a gente cultiva bons relacionamentos quando a gente estabelece boas relações. E para se estabelecer boas relações, a gente fala muito de como é que tu cria a tua proximidade, a tua confiança. E isso tu vai aumentando a tua conforme tu vai conhecendo e tu vai trazendo um pouco de quem tu é, e dali tu vai conseguindo ter alguns combinados, né? Então, tu combina algo e tu cumpre isso que tu combinou. Então, networking, né? Ele é ótimo, ele nos aproxima de várias pessoas, tu estar em lugares diferentes. Então, como eu citei antes, né? Assim, se você se propõe a ir a uma feira de empregabilidade de alguma dessas empresas que vocês querem trabalhar, é, que vocês estejam lá presentes mesmo, para conversar com as pessoas, para estabelecer essas relações, né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim. E, e feito esse primeiro contato, depois que vocês tiverem essas oportunidades de estarem próximos, é mostrar um pouco quem vocês são, né? O que vocês de fato estão ali, estão querendo fazer, têm energia para fazer, estão com vontade para fazer. Então, quando eu comecei, que eu fui contando assim, como é que eu cheguei até a Gerdau, eu não comecei como uma contratada direta aqui da Gerdau, né? Eu passei por outros estágios. Primeiro eu trabalhei num contrato terceiro, então eu era de outra empresa trabalhando dentro da Gerdau, e aí eu fui me aproximando de algumas pessoas aqui da Gerdau, fui mostrando um pouco de quem eu era, como eu trabalhava. É, Depois eu saí, fui ter uma outra oportunidade, porque eu queria aumentar o meu repertório, eu queria voltar para a Gerdau como, né, uma contratada de fato da empresa. Mas aí eu ainda passei por um contrato temporário aqui, ou seja, eu saí da Gerdau como terceira, fui para uma outra experiência e lá eu recebi um convite para voltar como temporária. E eu resolvi aceitar, porque eu sabia que se dependesse da minha vontade, da minha entrega, do que eu pudesse fazer, eles iam me contratar. E foi engraçado, assim, porque aconteceu, né? Então, eu tive uma oportunidade e eu fui estabelecendo as minhas relações, as minhas entregas, e isso me levou até de fato ter um contrato aqui. Eu estou há 15 anos na Gerdau, então isso foi lá em 2010, e desde lá eu fui estabelecendo aí a minha, né, o meu repertório aqui dentro, as minhas entregas. Não foi tudo flores, de forma alguma, né? A gente tem bastante aprendizados. Às vezes a gente acha que a gente está pronto e a gente não está, né? Então acho que isso também fala um pouco do quanto a gente precisa estar abertos a escutar, um bom feedback, né? A gente ter curiosidade, perguntar também, né, qual é a percepção de pessoas que estão trabalhando conosco, que interagem e que a gente sabe que estão ali, que querem também. A gente sente as pessoas que torcem pela gente, né? Então, acho que isso também é bacana de contar com aliados, né, no teu caminho, assim. Uhum, entendi. Tá, muito legal. E uma das coisas que você mencionou é que, com certeza, o caminho teve muitos problemas, muitas dificuldades, e isso é normal, ainda mais num tempo tão grande assim, de 15 anos. E aí eu queria que você talvez pensasse em algum problema específico para contar para a gente, pensando nessa realidade de uma pessoa que está ingressando agora no mercado de trabalho, que está se preparando para entrar.
Tem alguma experiência sua, algum desses desafios que você acredita que você pode compartilhar para a gente aprender alguma coisa com isso? Eu tenho alguns dos. Deixa eu só voltar aqui a tela. Pronto. É, eu acho que pensando talvez nesse início, né, de carreira, assim, onde que vocês estão compreendendo mais o momento aí de entrada de vocês, né? Eu acho que eu tinha logo no início, assim, eu tinha uma autoconfiança muito forte, assim, né, de que eu podia, de que eu queria e de que eu iria fazer. E por vezes eu demorei a entender que a gente não faz sozinho, que a gente não entrega sozinho. E que por mais que a nossa vontade de fazer ela esteja ali, né, a gente precisa usá-la para que ela nos ajude a, junto com o time, junto com os colegas, junto com os nossos pares, para que a gente chegue ainda num lugar melhor do que aquilo que a gente estava pensando, né, ou do que aquilo que a gente estava idealizando, assim. Então, eu acho que uma dica que eu deixo aqui é construam essas relações assim de uma forma que vá agregar tanto naquilo que vocês estão pensando para o individual, mas também para o coletivo, né? É, a gente, e não é à toa, né? O clichê que é, a gente chega mais longe quando a gente tem mais pessoas com a gente, né? Uhum, Então, acho que esse é um aprendizado que eu deixo aqui, é de que conheçam os colegas, troquem ideias, sejam, né, queiram genuinamente saber como que vocês podem melhorar algo pela perspectiva do outro também, né? Eu acho que é complementar aquilo que vocês podem fazer, né? E que essa grande energia que talvez vocês tenham para mudar, ou para fazer algo novo, ou para fazerem diferente, ou para de fato garantirem, entregarem algo, que essa energia ela sirva muito para influenciar, né? Para influenciar de uma forma boa, para influenciar de uma forma construtiva, e não só o indivíduo, tá? Não tem time aí que não tem jogo que a gente não ganha com o time, né? Então é isso. Um só jogador não ganha a partida. uhum, com certeza. E é, realmente é uma parte muito, muito forte que tem muito dentro da cultura aqui da JA, especialmente dentro da rede de ex-alunos, que é o Nexa. E agora vindo para uma parte que talvez seja um pouquinho mais técnica, considerando que a sua experiência na área de recursos humanos, eu não sei se você atua exatamente na área de trazer novas pessoas para dentro da Gerdau, mas Uhum, pensando em uma possibilidade de um estágio, por exemplo, no meu caso, que estou começando a engenharia agora, talvez no futuro, uma pessoa que está procurando um primeiro estágio ou aquele primeiro emprego, como que a gente consegue demonstrar num currículo, numa entrevista, essas habilidades? Como que vocês avaliariam uma pessoa para ver se elas têm essas capacidades que você mencionou agora, de ter uma confiança legal, de trabalhar bem em equipe? Como que você daria assim, uma dica para a gente se preparar e para a gente se desenvolver pensando nessa entrada assim, do mercado de trabalho? legal. Eu, hoje, na minha atuação aqui, eu trabalho de uma forma mais abrangente dentro da área de recursos humanos, né? Então, eu conduzo alguns projetos dentro da área de pessoas, com foco em algumas dimensões que a gente trabalha, né? Então, é sobre cultura, sobre atratividade, é sobre produtividade. Então, tem algumas, né, algumas dimensões aqui que eu acabo atuando. Mas já estive, sim, nesse lugar, né, de trabalhar mais recrutamento, seleção, trabalho com projetos também que conduzem, né, algumas iniciativas sobre isso. E o que eu dou de dica, assim, para quem está aqui né, nas suas primeiras entrevistas, talvez,
é mais um clichê, mas ele é um clichê muito verdadeiro, assim, que é sejam vocês, né? Acho que esse é o grande ponto. É, porque estar em uma empresa, né, ter uma oportunidade, ela vai ser legal quando de fato o que vocês, a essência de vocês, né, conectar com os valores dessa empresa. Então, se vocês puderem ser, quanto mais verdadeiros vocês forem neste processo, mais assertividade vocês vão ter de aderência à cultura dessa empresa para onde vocês irão. É claro que a gente tem que também entender que existem alguns comportamentos que eles são observados, né? Então, quando a gente fala de uma postura, né, eu acho que de ter uma, uma presença importante. Se vocês estão numa entrevista, vocês estão na entrevista, né? Então estejam atentos ao que o entrevistador vai perguntar, estejam ali curiosos também para saber um pouco mais sobre essa oferta de estágio ou sobre essa oportunidade que vocês estão sendo entrevistados. Quando não entenderem, digam que não entenderam e está tudo certo. Façam uma pergunta. Então, não existe uma receita, né? Mas estar preparado nesse sentido de estar num bom lugar, estar prestando atenção naquilo que o entrevistador estiver perguntando, perguntar de fato quando tiver dúvida, né? Saber falar assim, o porquê que vocês estão buscando essa oportunidade. Isso é importante, né? Vocês terem essa clareza. Né, João, assim, tu tá entrando agora no mundo da engenharia, que bom, seja bem-vindo, eu não sei qual é a engenharia que hoje tu tá atuando, mas para uma empresa, para uma indústria, as vagas de engenheiro estão cada vez mais carentes, assim, né, de profissionais. Então, é um mercado que para a gente é super importante. Existem, João e demais colegas aqui, né, mas existem hoje várias empresas que ofertam parcerias com universidades, bolsas de iniciação científica, né? A própria Junior Achievement aqui já fala um pouco, quem está aqui é porque já tem um interesse, já está buscando algo, já sabe que, né, tem uma oportunidade aqui. Então, aproveitem o máximo esses momentos que vocês têm para trazerem perguntas, para conhecerem as pessoas, para verem as diferentes histórias. Eu acho que isso tudo vai trazendo repertório, né, para vocês, vai trazendo mais conhecimento e então isso na hora de uma entrevista vai ajudá-los muito, né, no formato como vocês devem aproveitar esse momento. E cada uma dessas entrevistas vocês vão aprender, vocês vão ver que vão ter diferentes recrutadores, que vão ser recrutadores que às vezes são mais específicos, mais técnicos, mais pragmáticos. Isso também vai falando um pouco da empresa que vocês vão conhecendo desde o processo de atração até a seleção, né? Acho que esse também é um ponto importante, porque vocês também precisam escolher. Uhum. Com certeza, e é uma coisa que dialoga muito com o trabalho todo da JA, com todo esse ecossistema da organização e com o programa do Nowfest, né? Então, agora já caminhando um pouco para o final, queria agradecer muito pela presença, pelos insights que você deu aqui, porque realmente é uma coisa que muda muito a nossa visão, né? Que a gente às vezes passa por essas oportunidades, encontra uma oportunidade ali, uma oportunidade de ir para um evento, e aí você pensa, ah, não, isso não é nada, mas dependendo pode ser uma coisa que vai realmente mudar a sua perspectiva, vai te dar uma oportunidade maior ainda que você não está esperando. Então, essa conversa aqui sobre isso, sobre o mercado de trabalho, sobre o que fazer, como se encontrar assim nesse mundo, como se colocar, ela com certeza foi muito proveitosa. Então, eu queria agradecer muito pela presença aqui e por tudo que você falou. Tipo assim, muito obrigado de verdade. Eu, enquanto jovem aqui, eu estou maravilhado com isso aqui. Com certeza é uma coisa que vai agregar muito, que eu ainda vou pensar muito a respeito ainda durante a minha carreira. Então, vou ser Que mais bom. sincero, muito obrigado. E eu acho que eu só acabei não. Eu falei de uma forma breve, mas eu acho que tem
uma outra dica, digamos assim, que eu acho que eu deixaria aqui, que é o quanto, né, a forma como a gente combina, a forma como a gente tem coerência sobre o que a gente fala e o que a gente faz, é muito importante. A credibilidade a gente vai construindo, né, ao longo do período, assim, que a gente vai conhecendo as pessoas e trabalhando, se desenvolvendo. Mas é super importante, assim, que o dito, se ele não puder ser cumprido, que ele seja revisto, que a gente volte, que a gente possa dizer, olha, eu combinei, mas eu me atrapalhei, não vou conseguir agora, quando é que a gente pode remarcar? Então, a gente precisa ter respeito, né, com as nossas palavras, com a forma como a gente se compromete com as pessoas e com as empresas, né? Eu acho que esse é um ponto que talvez a gente também vai se dando conta mais ao longo dos aprendizados que a gente vai fazendo assim na vida. Às vezes a gente acha que um pequeno, né, um pequeno descumprir aqui do combinado, ele não vai fazer tanto efeito, mas é como se fosse um cofre ali, que a gente vai depositando uma moeda a cada dia para que no final a gente tenha o valor que a gente precisa, né? Então, acho que ter coerência no sentido daquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz nos ajuda muito nessa construção, né? Então, isso é para qualquer dimensão da vida, assim, eu acho, sabe? Então, eu também deixaria aqui essa outra reflexão aí para todos nós, né? E Uhum. vou aproveitar também para agradecer o espaço, agradecer o convite. Se quiserem me procurar também pelo LinkedIn, fiquem à vontade. Aqui está Ana Machado, mas meu nome é Ana Paula Maicá Machado. Então, vocês conseguem me encontrar ali no LinkedIn, se ficarem com dúvida. Se quiserem conhecer um pouco mais de algum ou outro trabalho aqui, fiquem à vontade, contem comigo. E é um prazer e uma alegria ter estado aqui com vocês. Mas é isso, é uma coisa que a gente vai prestar atenção. Tá bom? Muito obrigado aí, por tudo. E é isso. Acho que encerramos aqui. Tchau, tchau, Ana. Até Então, mais. tá bom. Tchau!